E hoje vamos tratar das reformas que o governo federal quer realizar ainda este ano: a previdenciária, a trabalhista, a tributária e a política. Para abordar esse assunto, convidamos para o nosso estúdio o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores. O que está tramitando aí que preocupa o setor? As últimas notícias vindas do governo federal nos preocupam muito e a CNA está acompanhando. A CNA tem por objetivo acompanhar o que o governo federal vai estar conversando. É justamente essa proposta nessas 4 reformas: a previdenciária, a trabalhista, a tributária e a política. Principalmente as 3 primeiras nos afetam diretamente, nós os produtores rurais. Na previdenciária, muito cogita-se uma possível tributação sobre as exportações, que hoje são desoneradas. Isso vai impactar diretamente o bolso do produtor, a rentabilidade do produtor rural e, conseguinte, diminuir o saldo da balança comercial brasileira, que o saldo da balança do agronegócio é o responsável por sustentar as contas públicas em todo o Brasil. A trabalhista, principalmente por conta dos aspectos que tem um setor diferenciado quando comparado ao setor da indústria, ao setor do comércio, por exemplo. Então, a CNA está acompanhando com bastante afinco essa proposta de reforma trabalhista. Por fim, a reforma tributária é exatamente o que vem por aí. Muito cogita-se numa possível volta da CPMF, numa reforma do ICMS, numa reforma do PIS e COFINS. PIS, COFINS e ICMS, essa sim, realmente a gente tem que acompanhar mais próximo, porque como que vai impactar na rentabilidade e na cobrança, na incidência desses tributos sobre os produtos do agronegócio. As vistas dessas propostas de reforma, Marcelo, é exatamente melhorar o caixa do governo. É para isso que nós estamos atentos, com propostas de expectativa melhores para os resultados, tanto de PIB, quanto de inflação, quanto de dólar ao final desse período. Não dá para o setor pagar essa conta sozinho de rombo de previdência e falta de caixa. E o que podemos esperar com todo esse andamento dessas reformas até o final do ano? O que se pode esperar para a economia? Bom, do ponto de vista econômico, os agentes dos mercados estão se posicionando muito fortemente, com boas expectativas de que o atual governo esteja fazendo essas reformas, porque são reformas realmente necessárias. A questão é não vir para o agronegócio pagar a conta. Mas vamos lá, o governo está se posicionando de uma maneira para fazer caixa. E os agentes do mercado estão se posicionando como uma forma positiva. Nos últimos indicadores, nas últimas projeções que nós temos, isso está melhorando, fazendo com que o PIB caia um pouco menos ao final desse ano. Nossa previsão é que caia em torno de 3,2%, o PIB do Brasil, enquanto do agronegócio cresça por volta de 1,8%. Isso vai ter impacto diretamente também na inflação. Essa proposta de reformas em alguns setores da economia faz com que a inflação tenha um alívio, mas ainda assim a gente vale lembrar que é acima da meta de inflação. A meta é 6,5%, a expectativa para o final do período é de 7,3%. Anteriormente a expectativa era de 7,8%. Ou seja, o mercado está se posicionando muito fortemente, positivamente a essas propostas. A gente tem que acompanhar realmente se elas vão acontecer. E o mais importante para o bolso do produtor rural hoje é saber a expectativa do dólar, certo? A gente está prevendo que ao final do período de 2016, o real esteja em torno de R$ 3,45 para a cotação. Quer dizer que a economia começou a voltar a um aquecimento, uma projeção pelo menos de retomada. Exatamente. É o que indica, parece que se não chegamos ao fundo do poço, estamos próximo dele. E esse crescimento tende a ser baseado no investimento e não no consumo das famílias, como mostra os jornais que você mostrou há pouco. O governo se movimentando, aumentando linhas de crédito para financiamento imobiliário e tudo mais, a gente imagina que o crescimento do PIB não passe pelo consumo das famílias, muito por conta do aumento do desemprego e muito por conta da queda da renda real dos trabalhadores. Ou seja, e a gente vê um movimento nas indústrias, com o dólar, o real um patamar um pouquinho mais alto, muitas indústrias exportaram mais.
Isso fez com que a rentabilidade dessas indústrias desse um alívio para o seu caixa. E algumas dessas indústrias estão reativando linhas paradas e fazendo com que investimentos sejam executados. Ou seja, a gente acredita que o crescimento do PIB, de uma maneira mais lenta, se dê pelo crescimento do investimento e não pelo consumo das famílias. Ok, muito obrigado ao coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Obrigado, mais tarde.